Thiagson, que é um mestre em música pela Unesp, só que acabou não rolando porque começou a pandemia e agora a gente vem aí para poder conversar sobre esses assuntos aí que acaba sendo pertinente para a gente discutir. E me conta um pouco da tua carreira. Qual é o teu estilo musical? Então, aos 12 anos eu comecei a me interessar por música. Meu irmão, que é um pouquinho mais velho que eu, me incentivou, falou, por que você não começa a mexer com isso? Daí eu quis aprender a tocar, primeiramente. Depois disso, eu aprendi a tocar violão, arranhar algumas musiquinhas, e daí eu inventei de que queria cantar. Isso aos 13 anos. Nisso, desde então, eu venho lançando algumas músicas, venho fazendo alguns clipes, algumas participações. Cheguei a participar do programa da SBT quando eu tinha 14 anos, só que não foi para apresentar o meu trabalho, eu fui fazer uma interpretação. E também, agora, eu ando cantando funk, porém, já tem alguns meses que eu não lanço nada, porque eu estou me concentrando num projeto onde eu vou misturar um pouquinho de funk com um pouquinho de trap, que é essa sonoridade mais nova. Também misturei um pouco de samba. Vai ser uma música bem brasileira e junto desse projeto que eu vou lançar, vai vir um outro artista também, que é daqui de onde eu moro, de Vargem Grande, que vai estar somando comigo nesse projeto e vai deixar ele bem legal. Ou seja, eu gosto de cantar tudo e não canto nada ao mesmo tempo. A gente vai ver já canta já. Assim, viu, gente? Ele canta assim. E ele ia fazer uma rodada verde, onde ele ia ser o mediador, e acabou com a pandemia, a gente desmarcando. Ele ia vir justamente com o assunto do funk, né? Porque é um ritmo que tem muita gente que tem preconceito, outros não. Eu vi até uma entrevista, uma live, uma curtinha da Paula Lavínia com Caetano, aonde ele fala do funk. E eu achei muito legal. Ele é um admirador do funk. Ele acha que é uma manifestação, e toda manifestação, a cultura, ela tem que ser respeitada, cada um dentro do seu quadrado. Eu achei bem legal. Então, por que você acha que tem? Fez algumas coisas bem interessantes, viu, Patrícia? Por que você acha que tem esse preconceito todo com o funk? A que se dá isso? Olha, eu acho que o funk, se você for pegar, ele já tá bem habituado pra gente, porém, ele tem uma história que é relativamente nova, né? O funk, ele veio exportado dos Estados Unidos e começou a fazer sucesso aqui no Brasil entre os anos 2000, etc. Nisso, são só 20 anos que está sendo tocado e ele é uma metamorfose, né? Ele não para de mudar e de evoluir. Eu acho que mais por isso, porque de não ter essa identidade que as pessoas procuram, ao mesmo tempo tendo essa familiaridade que as periferias, né, gostam da música. E eu acho que também, não vou dizer que faz parte, porque acaba sendo extremamente chato, mas é igual aconteceu com o samba também. O samba não era legitimado como um ritmo. O blues também passou por isso lá na América do Norte. O rap passou por isso no mundo todo. Depois disso veio o Racionais no Brasil e deixou o rap democrático. Então, eu acho que isso é um pouco da ignorância por não querer saber e por ser um produto marginal. Essa é a verdade, é um produto marginalizado onde a elite meio que não domina. Eu não gosto muito de dizer assim, mas acaba sendo isso a verdade. Você acha que tem uma relação... Pode falar, Samantha. O interessante é que ele falou uma coisa muito, muito firme em relação a isso, muito clara, e que eu concordo. A elite já tem um certo preconceito, mas qual é festinha que não vai bate um bumbum, não é mesmo? Qual é a festinha? Exatamente. Não tem como. É inegável. Da mesma forma com que eu sinto as pessoas tendo esse preconceito, eu acho que é muito ligado também à xenofobia com o forró. O forró, ele não é um ritmo bem aceito aqui para o Sudeste e para o Sul. Eu acho que tem também com territorialidade e é por ignorância, né? No fim de tudo, é todo mundo a mesma cultura, porém somando cada vez mais, né? E tem aquela história de que o forró, na verdade, ele nasceu parece que com os ingleses, na verdade era for all, que era para todos. Tem uma história dessa, não sei a realidade disso,
mas parece que vem daí, a nome forró vem de for all, né? Agora, você acha que eu já ouvi falar também disso aí. mistura um pouco a questão racial, do preconceito, do racismo em si, porque todas essas vertentes musicais, ela tem um quê, né, de afro, uma pegada mais, né, uma batida mais diferenciada, que é mais da africana. Então, você acha que pode ter essa relação com o racismo também? Olha, com toda certeza. Isso é porque também a música, esse tipo de música, ele é feito em meio ao contexto onde as pessoas estão vivendo. É inegável dizer que onde, numa favela, as coisas que acontecem lá vai ser retratada na música, independente do ritmo que ela for feita. E as pessoas não conseguem, elas sentem esse choque quando elas são confrontadas com a realidade. Essa é a verdade. Além do que também tem a questão racial, que é inegável, né? A questão racial também, ela também envolve um socioeconômico aí que também influencia muito. Exatamente. E quanto a essa questão que a gente está vivendo agora da pandemia, Lucas, e a gente viu os artistas passando aí com uma situação de pires nas mãos, né? Porque a gente viu muitos artistas famosos fazendo suas lives gratuitas, porém hoje em dia eles estão fazendo até arrecadação, né? Tem ações do YouTube também que colocam os artistas para fazer as arrecadações, mas para doação de alimentos, às vezes até que é bastante interessante. Mas e os artistas pobres? Como é que fica? Exatamente isso que eu ia dizer. Não são, quando a gente pensa em artista, é sempre numa forma elitizada de se pensar. Porém, a gente tem que lembrar também que a pessoa que toca no churrasco de domingo, vai lá, toca para uma família, ele, de certa forma, é um artista. Não de certa forma, ele é um artista mesmo, ele tira o sustento dele também, às vezes é até um adicional dentro da renda dele, ele também vai sofrer com isso. Também tem os artistas de rua que vão sofrer com isso. E quando a gente fala de artista, a gente só olha a capa, a gente não tem noção do tanto de gente que faz parte desse ecossistema. Tem o intérprete, o showman, tem o segurança, tem DJ, tem técnico de som, tem muita gente. Então, eu acho que em meio a essa pandemia, como é que eu posso dizer? Nos mostrou que a gente não está atento a esse mercado informal, porque, de certa forma, no Brasil não tem uma profissão que você possa dizer eu sou artista, eu sou músico. É sempre acompanhado de, além da profissão, a pessoa é artista, além da profissão, a pessoa é pintora, além da profissão, a pessoa é música. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando muito, né? Porque você não consegue catalogar e fazer com que os recursos desse auxílio emergencial chega a todas as pessoas que precisam disso. Exatamente. É uma coisa que a gente viu um fenômeno muito grande sobre a televisão. Então parece que só é artista quem aparece na televisão. Durante muitos e muito tempo a gente viveu uma situação assim, essa sensação de que artista era aquele que aparecia talvez no Faustão, no Fantástico, no Gugu e por aí vai, né? Mas existe uma cadeia produtiva da arte imensa. Exatamente, isso também tem a ver. Pode falar. Lucas, acho que o Lucas travou. Desculpa. Isso. Agora eu acho que voltou. Pode continuar. Pode falar, né? Eu estava dizendo que existe uma cadeia produtiva da arte, da cultura, do design, tudo que envolve, né, nosso ambiente criativo. É que, na realidade, eu gosto de uma palavra que a Patrícia usa muito, que eu aprendi lá na Secretaria de Cultura. Existe, por trás de um artista, trabalho de cauda longa. Eu acho tão chique isso. Ela que me ensinou a cauda longa, que é da economia criativa de cauda longa. Então, um artista, ele tem um trabalho de cauda longa. Porque, assim, é como explicou, não é só o artista em si que vai cantar, mas todo mundo que está envolvido, às vezes ganham mais, outros menos, mas sempre ganham um dinheirinho que ajuda e desafoga ou que complementa uma renda. Então, era muito importante buscar um auxílio essencial para a cultura. E o que aconteceu hoje na votação,
Nós ganhamos aí um pouquinho, né, Patrícia? Subimos um degrau. Passamos mas ainda na falta o Senado, Câmara. não é isso? Falta o Senado. Teve várias emendas, inclusive que a Fegali, a Jandira Fegali, ela era relatora do PL 1075, acho que é esse o número do PL, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo, 1075. 1075. Então, ela fez algumas alterações, aprovou algumas coisas que realmente tinham coisas que estavam muito já descritas em emendas anteriores, então foi retirado, e umas outras que eram consideradas inconstitucionais. Mas uma que me chamou bastante atenção, e eu queria ter a tua opinião, Lucas, sobre isso, porque uma emenda que foi tentada colocar do Kim Kataguiri que diz assim, altera o artigo 14 do substitutivo do projeto de lei 1075/2020 para a seguinte redação. Observados os termos da emenda constitucional 106, de 7 de maio de 2020, para as medidas que trata essa lei deverá ser utilizado exclusivamente como fonte de recursos o superávit do Fundo Nacional de Cultura, ou seja, a proposta dele era que esse dinheiro proposto para fazer esse auxílio emergencial para os artistas fosse retirado única e exclusivamente do Fundo Nacional de Cultura. Aí a Jandira chegou com o parecer dela no relatório, dizendo que não, peraí, essa emenda aí ela não deve ser admitida porque de forma indireta impõe ao Poder Executivo a definição de uma fonte de recursos para as ações emergenciais, usurpando competência exclusiva deste poder para iniciativa de leis orçamentárias previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Além disso, deve ser rejeitada, pois impede a utilização de outras fontes. Quer dizer, ele colocou uma situação em que só iria tirar dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, quer dizer, toda aquela situação emergencial em que o Poder Executivo tem um papel predominante de ajudar a população, e principalmente os artistas nessa situação, ficaria de fora. O que você pensa sobre isso? Então, exatamente, é um problema, porque isso deve ter vindo de uma pessoa que não entende como é que o sistema de patrocínio cultural no Brasil funciona, porque você realocando esse dinheiro ele não vai conseguir ser rentável ao longo do tempo, porque ele não vai ser aplicado em outras peças culturais, outras ações que vão gerar mais conteúdo para a população. Ele vai acabar sendo para tapar um buraco, onde ainda assim vai ficar faltando muito recurso para poder ser aplicado dentro da área da cultura, além desse auxílio, né? Eu acho o seguinte, eu acho assim, quer dizer, tirar um recurso da cultura para a emergência do pessoal da cultura. Tá, mas e aí, depois? Esse dinheiro não pode vir de outro lugar, como foi para todas as pessoas que trabalham? É mais ou menos isso? Pelo que eu entendi, era exatamente isso. Quer dizer, a gente está precisando de um auxílio na cultura, vai pegar o dinheiro que já é da cultura, então também tem que ter outras fontes de recurso, porque parece que não tem ainda no Brasil uma compreensão do que realmente é a cultura e o quanto de emprego é gerado pela cultura, quantas famílias sobrevivem, quanto arroz e feijão é colocado no prato das pessoas no dia a dia, porque vem da cultura. Um show, você tem milhões de pessoas envolvidas, são muitos trabalhadores, então a atenção que se dá a esse negócio, porque é um negócio, ainda não tem ainda uma compreensão clara sobre o que é economia criativa, o que é cultura, o que é essa geração de economia toda em volta dessas áreas da criatividade, né? Precisava a gente ter um pouquinho mais de união. Eu vi que quando teve o problema do guri, quando estava para ser extinto aqui em São Paulo, pelo menos reduzido, não lembro exatamente quanto que o Dória na época estava tentando reduzir, parece... Naquele momento, a turma toda da cultura se uniu forte contra, né? Então, eu acho que esse sentimento precisa sempre estar sendo regado constantemente para que as pessoas da cultura não deixem ser levadas a enganação, entre aspas, não seria uma enganação, mas tentar, né, fazer com que o movimento fosse constante. Mas parece que assim, acontece uma determinada coisa, vai lá, todo mundo corre atrás e começa a e depois... para. Então, eu acho que tem que ter sempre alguma coisa, uma campanha, alguma coisa acontecendo, um movimento grande cultural no Brasil acontecendo, para que as coisas possam avançar melhor. Claro, é verdade. O que eu acho também, e eu acho assim que o Lucas pode até, porque a gente teve uma conversa sobre isso há dias atrás,
ele até me comentou, não me lembro se é na América do Norte, foi nos Estados Unidos ou foi na Europa, eles criaram mais ou menos um movimento desses para auxílio emergencial para os artistas. Eu estou correta, Lucas? Me corrija. Exatamente, Samantha. Eu fiz um pouquinho a lição de casa e fui atrás das informações para mim não falar besteira para você. Foi a UBC junto do Spotify. Eles fizeram um fundo onde eles vão cadastrar os artistas que vão ganhar esse auxílio aí, se eu não me engano, de $600 ou é $700. Isso, para converter em real hoje em dia, para um artista conseguir se manter, é um valor bom. Eu acho que com esse valor ele até consegue produzir bastante coisa. E o que eu pesquisei aqui foi que a UBC, que é a União Brasileira de Músicos, se eu não me engano, ela disponibilizou 500 milhões de reais, 500 mil reais de fundo, e a Spotify também concedeu mais 500 mil. E nisso fez esse fundo e também foi lançado, junto de Alceu Valença, o Djavan, fizeram um vídeo para as pessoas conseguirem doar para poder ser distribuído esse auxílio para as pessoas. Se vocês quiserem, eu passo aí o site para quem quiser contribuir com o crowdfunding, que isso vai ser passado diretamente para os artistas. Daí eles só tem que passar por alguns quesitos que estão listados no site e eles já vão ter esse dinheiro disponível em pouco tempo. Se eu não me engano, eles já estão recebendo quase agora a segunda parcela desse auxílio. Ah, legal. Eu quero que você passe sim, que eu vou colocar depois na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube e no Facebook eu vou disponibilizar. Samantha. Legal, tá bem. O nome do projeto é Juntos pela Música. Juntos pela Música. Sá, me conta aí como você conheceu o Lucas. O Lucas, eu conheço a mãe dele, a Mariana, a que cuida dos meus cabelos já há mais de 10 anos. Eu só passo meu cabelo com ela. E eu conheci o Lucas, ele era um menino. Super jovem, uns 10, 12 anos, porque ele tá com 20, tu tinha 10 anos então, Lucas. E ele sempre foi um menino assim, super falante. E eu sempre achei que ele era super interessado e conectado com as coisas que estão acontecendo. Então, toda vez que eu ia fazer o cabelo, que eu vou pelo menos de cada 3 meses na mãe dele, toda vez que eu ia, a gente conversava. E esse menino foi crescendo e começou a fazer música. E, inclusive, ele tem uma música muito legal, que é um funk muito legal. Né? Porque ele tem várias. E, assim, eu comecei a participar um pouco mais do começo da carreira. Isso me deixou feliz. Porque, assim, ao longo do tempo, eu fui conhecendo Patrícia, fui conhecendo a cultura, porque eu sempre fui de TV e rádio, como todo mundo sabe. Mas aí eu fui conhecendo a parte cultural. Esse de passar o pires, esse de passar o chapéu, esse que tem uma cauda longa, que a gente acha que só o artista famoso tem a cauda longa. Mas o artista menor, que não é tão conhecido na grande mídia, mas também tem. E foi assim que eu conheci o Lucas. O Lucas eu fui conhecendo, ele foi crescendo, aí ele foi gravando uns videoclipes, eu fui em algumas gravações, e aí a gente foi se conhecendo, e cada vez mais eu fui vendo o interesse dele pela política, ele é um estudante de economia. Isso eu achei legal, eu achei importante a gente saber que os artistas, eles estão aí estudando, estão em crescimento, e o artista, ele já vem com formação, correr atrás de informação. Então, isso tudo é muito legal. Foi aí que eu conheci o Lucas, Patrícia. Que bacana, quer dizer que você faz economia. E sobre essa parte política dentro mesmo da classe artística, você já atuou alguma coisa, um movimento? Eu sei que você está super antenado sobre a questão do auxílio dos artistas, a gente já falou aqui, já falamos do PL, mas alguma coisa assim que você possa contar pra gente sobre a tua atuação política dentro da arte? Olha, muito da minha formação como artista, eu devo agradecer à Liga do Funk. É uma organização que fica lá na República, onde lá eu aprendi a cantar, aprendi a discutir sobre música, eu aprendi a ter desenvoltura no palco, aprendi a falar. Lá também eles promoviam... deixava o microfone livre, um DJ, daí você ir lá, soltava. Lá eles também ensinavam as pessoas a alongar, conversava sobre música, conversava sobre composição. E nisso acabava indo pessoas lá, que era da cultura, que acabavam falando sobre isso, puxando as orelhas do MC. Porque MC, tem muito MC que acha que
a música é só para ganhar dinheiro, e na realidade não é. A música ela tem um papel muito grande ao redor disso, e lá eles não nos mostrou bastante o valor da cultura. Além do que eu sempre fui interessado acho que por arte mesmo, desde criança que eu me entendo por gente. Minha mãe fala que as coisas que aconteciam na TV, as musiquinhas, eu sempre fui de bater panela, eu sempre fui de cantar tudo que aparecia, então... Então a tua música, ela tem um protesto, é aquela música que você quer colocar conteúdo nela para falar da sociedade, para falar dos problemas, das demandas sociais, é esse tipo de música. A gente vai mostrar um pedacinho aqui daqui a pouco. Olha, essas músicas aí, desde então o que eu estava fazendo era algo mais pop, mais vendável. Eu gosto muito disso, porém agora que eu tô mais velho, eu me sinto, parece que na obrigação de fazer algo mais sério. Então eu tô fazendo as coisas Muito mais velho, né, agora. Samantha? Vai sair bastante projeto. E só de escutar a música dá um bate-papo bem longo. Eu adorei a parte do mais velho. A parte do mais velho eu adorei. Samantha, vamos ouvir um pedacinho dessa pessoa velha que tá aqui? Vamos escutar um pedacinho da música deles? Eu vou soltar aqui pra gente. O microfone de vocês vai continuar ligado, mas eu só peço para vocês fazerem silêncio que o vídeo vai soltar junto com o som de vocês, tá bom? Vou colocar aqui. Tá ok. Aquecida pro baile, tomou esquenta pra ficar à vontade. Chama as amigas que fecha com o bonde. Chamei os parceiros que hoje o couro come. Essa Mandela não quer mais balada, só bala porque ela fica assanhada. Batida rabetada, sincronizada. É o som do raga que ela se acaba. Joga do bumbum, não desce, sobe o bumbum. Rebola e joga o bumbum. Cuidado novinha, você mata um jogo. Jogando o bumbum, não desce, sobe o bumbum. Rebole, joga o bumbum. Cuidado novinha, você mata um jogo. Ei, tu acredita, né? Aqui Produções. Aquecida pro baile, tomou esquenta pra ficar à vontade. Chama as amigas que fecha com o bonde. Chamei os parceiros que hoje o couro come. Essa Mandela não quer mais balada, só bala porque ela fica assanhada. Batida rabetada, sincronizada. É o som do raga que ela se acaba. Joga do bumbum, não desce, sobe o bumbum. Rebola e joga o bumbum. Cuidado novinha, você mata um jogo. Jogando o bumbum, não desce, sobe o bumbum. Rebole, joga o bumbum. Cuidado novinha, você mata um jogo. Olha o jeito que ela joga. Desce e sobe, se solta. O grave vai batendo, o bumbum tá mexendo daquele jeitinho que nós gosta. Olha o jeito que ela joga. Desce e sobe, se solta. O grave vai batendo, o bumbum tá mexendo daquele jeitinho que nós gosta. Joga do bumbum, não desce, sobe o bumbum. Rebola e joga o bumbum. Cuidado novinha, você mata um jogo. Jogando o bumbum, não desce, sobe o bumbum. Rebola e joga o bumbum. Cuidado novinha, você mata um jogo. Nossa internet não tá lá grandes coisa, né? Mas a gente... Você sabe como pode ter Deixa eu até colocar aqui, dar um
desligar aqui a nossa transmissão pelo YouTube, porque entrou agora o comercial. Mas assim, a internet do mundo tá assim, todo mundo tá conectado, então ficou pipocando um pouquinho. Mas eu tô gravando também aqui no computador e depois eu vou passar mais limpinho pro YouTube. Bacana. Tá certo. O funk tem muito essa pegada, né? Da coisa da menina, da sensualidade, né? Dessa coisa de dançar, né? E a gente, quando fala de economia criativa e no quesito música, a gente tem que observar várias coisas, né? Não só a música em si, mas a roupa que usa para ir para baladinha, a comida, a bebida que está envolvida ali. Então tem uma cadeia enorme que é abastecida. Por isso que eu sempre falo, quando a gente investe em cultura, a gente está aí investindo porque vai ter um retorno também depois as pessoas vão gastar, né? Então tem esse retorno. Agora no início a gente falou muito da questão do preconceito. O funk tem muito preconceito. Eu acho que por conta dessa coisa da sensualidade, talvez, de usar muito. Tem um funk que às vezes é um pouquinho mais pesado, que até fala um pouco mal das mulheres. Aí tem umas meninas funkeiras que começaram a reagir também, né? Falando do machismo. Tem uma certa rixa entre as mulheres e algumas meninas e alguns meninos no quesito funk, não tem? Acontece um pouco isso, não? Acontece bastante, mas eu acho que tudo depende de como a pessoa vai receber essa crítica. Eu tomo muito cuidado na hora de compor minhas letras, para mim não soar nada que possa machucar alguém de alguma forma. Sim. Então, sempre quando eu vou estar falando sobre algum assunto, vai ser de forma desconstruída, de forma leve. Porém, tem pessoas que se sentem mais à vontade escutando outros tipos de coisa, com outros tipos de palavreados, com outros tipos de... Mas isso faz parte também dentro da cultura. O interessante é que o funk pode ser um só, ou qualquer outro ritmo pode ser um só, mas tem várias vertentes saindo daí, né? E eu acho que tudo é questão de ponto de vista e ver do que você gosta. Eu acho que não tem como a gente julgar aquilo, até porque todo julgamento costuma ser com alguma referência, né? Então, para a gente poder julgar alguma coisa, tem que ser limpo, tem que ser sem referência alguma. Eu acho que vem muito disso, mas muitas vezes eu acho que exageram, sim. Viu? Porque... Até porque, Patrícia, o Lucas, uma das coisas que sempre me chamou a atenção, ele não tem aquele machismo estrutural, né? Samantha, repete porque falhou um pouquinho. Uma mãe batalhadora. Repete um pouquinho porque falhou o teu som. Tá, eu vou repetir. Uma das coisas assim que mais me chama a atenção no Lucas, ele não tem aquele machismo estrutural. Ele vem de uma família onde uma mãe forte educou os filhos para que os filhos soubessem tratar uma mulher, e ele tem muito isso. Então, assim, quando eu o convidei, eu sabia que eu ia fazer uma associação de política, o funk, que é um ritmo que muita gente tem um preconceito, e também sobre o machismo. E como eu o conheço desde muito jovem, eu sei que ele vem de uma família, de uma mãe, que é uma mulher assim que, para ela não tem tempo ruim, tipo Patrícia, tipo Samantha, que vai atrás, que faz e que corre. E os filhos dela têm essa mesma pegada, sem aquele machismo estrutural. Não é verdade, Lucas? Eu acho meio complicado para mim analisar dessa forma, mas a comparar com muita gente que eu conheço, acho que sim, viu? Mas eu acho que isso, ao longo do tempo, ele vai se desmoronando, né? Da mesma forma que eu não me sinto uma pessoa que carrega alguns traços machistas, ou até vezes seja agressivo com alguém, mas eu acho que isso faz parte do passar das gerações, né? A gente vai abandonando alguns hábitos ruins, abandonando algumas rotinas que a gente que são inadmissíveis, né? Daí eu acho que se continuar sendo dessa forma natural, eu acho que em pouco tempo
as coisas vão mudar em relação a valores. É isso Isso aí. mesmo. Ó, quero agradecer aqui ao Fred Van Camp, ao Sérgio Mello, a Margarete Libardi, a Gabriela Cardoso falou boa noite, Paty Samanta, e a Juliana também que está assistindo. Um beijo para vocês. Ô, Lucas, foi um prazer enorme, adorei a tua entrevista e vamos Muito marcar obrigado, outras Clarissa. vezes para a gente bater mais um papo. E quero aproveitar e dizer que a gente agora tem que ficar ligado no Senado sobre esse auxílio aos artistas. Então, vamos prestar atenção aí, ver quais são os Exatamente, senadores. Fico à disposição aí de vocês, qualquer hora que vocês tiverem que me chamar para poder discutir sobre algum assunto aí, eu fico à disposição e vai ser um prazer. Eu agradeço muito vocês pelo convite, foi um bate-papo ótimo, bom para esclarecer algumas dúvidas pertinentes que as pessoas têm em relação à classe artística. E eu fico muito feliz mesmo. A Samanta é uma querida, eu gosto muito dela. Patrícia, prazer em conhecer você também. Prazer foi muito meu. legal. E vamos torcer aí para passar esse Olha, projeto eu quero mandar no um alô Senado. agora também, ó. Vou mandar um agradecimento, mandar um alô pro Rick Joe, o produtor da Anitta. Vou mandar também, vou falar do jeito que ele pediu para mim falar, mandar pro meu fã um beijo, o Fran da Globo Som Livre. Agradecer você, Patrícia, pelo convite, também Samanta. E fica até a próxima aí, fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Tá bom, beijão. Obrigado também a quem acompanhou a live. É isso aí, beijão. Então, Beijo. é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa live e que a gente possa agora torcer para que passe no Senado, né? Vamos embora, luta aí para que aprove esse auxílio emergencial.